Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas. Este é o programa Vida Inteligente. Queria mandar um grande abraço para o pessoal lá de Araruama, no Rio de Janeiro, né, sempre representados ali pela Marlene, pela Silvia, pela Isis, todo mundo. E o nosso pessoal de Niterói, o Alexandre lá de São Mateus, no Espírito Santo, enfim, a Jane lá da Suíça, e pelo Brasil e pelo mundo inteiro. E hoje nós temos aqui visita no Vida Inteligente. Tem gente que faz de tudo para aparecer aqui. Temos o nosso amigo, irmão Maurício, que saiu lá do Vale do Paraíba, pegou a motocicleta. São 700 mil e quantos quilômetros? 800 quilômetros. Nesse friozão, ele disse que chegava no pedágio, ele não tinha como pagar, porque a mão dele estava dura, né? Apesar de estar com luva ali. E está aqui, e daqui dorme aqui em Florianópolis, está compartilhando com a gente, e amanhã segue de volta para o Vale do Paraíba. Então é assim, vida inteligente é assim. Sobrenome dele. Hã? Como é que é o sobrenome? Maurício Lessa. Maurício Lessa, isso aí. Corajoso a beça, para combinar. Então, temos aqui também a Cláudia, a nossa professeur de francês, sei lá como é que se fala, o professor, como é que é o professor? Le maître, né? E está aqui sempre a nossa visita, o nosso querido irmão Alvin, né? Está em todas, né? Sempre conosco. E o Renato também, que sempre nos prestigia. Bom, duas coisas hoje que eu quero chamar a atenção. Primeiro, sábado agora, eu completo um motor novo, 6.2 o meu motor. Sábado, dia 11 de maio. Dia 12 de maio, alguém vai também transformar o motor, não sei a idade dele, mas é o meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, que também faz anos, completa aniversário no dia 12. Eustáquio 11, Jorge dia 12. E dia 13, um dileto, querido, amado irmão, que eu faço questão de mandar os parabéns aqui, porque esse vídeo vai chegar às mãos dele, e nós vamos confraternizar todos juntos, que é o senhor Jefferson Henrique de Souza. Falo de boca cheia porque é um irmão que eu amo e digo aqui publicamente. Então, parabéns, meu querido irmão, e que tenha saúde e prosperidade para continuar à frente dessa maravilhosa missão que você tem junto com os seus irmãos. E mais um monte de gente, né? E hoje, ao vir para cá, me veio a ideia de passar também uma coisa que talvez seja inédita ou não sei. O programa Vida Inteligente, há 8 anos, vem sendo mantido no ar, sem nenhum tipo de publicidade, apesar dos apelos, dos avisos, dos pedidos que a gente tem feito, indiretamente, diretamente, tudo, e até hoje absolutamente ninguém se aventurou a contribuir para a manutenção do Vida Inteligente. Então, veio a ideia no caminho para cá de contribuir, porque dentro desses milhares de telespectadores que nós temos, não fora, no Brasil principalmente, milhares e milhares, deve ter comerciante, deve ter fabricante, deve ter industrial, deve ter gente que poderia nos ajudar. Mas como não ajuda, então eu farei o contrário. Estou fazendo isso aqui publicamente porque esse vídeo vai correr pelo Brasil inteiro, vai correr fora. Então eu quero ajudar estas empresas, esses empresários, esses comerciantes, esses amigos que não podem ajudar o Vida Inteligente. Então, quem quiser fazer publicidade institucional gratuita da sua empresa no programa Inteligente, Vida Inteligente, pode escrever para mim. Eu darei propaganda gratuita para ajudar a empresa, o comércio de você, investindo para, quem sabe, amanhã você possa melhorar e contribuir com Vida Inteligente, ok? Está aqui público que é gratuito. Não se preocupe que nós não vamos cobrar nada depois. Bem, há 15 dias atrás, nós começamos um tema muito polêmico. Não vai falar Do quê? Mato Grosso, do Vida Inteligente no Mato Grosso? Não, eu vou deixar você falar. Vou deixar você falar, claro. Você é o pai da criança? Sim, senhor, não. O Jorge tem uma víscera para vocês aqui também. Eu falei bem baixinho para não aparecer, mas agora já... Agora já apareceu, já abriu a tela aqui. Desculpa, então.
Então, eu vou passar, então, vai lá, Jorge, fala o que você tem para falar, e depois nós voltamos. Não, porque eu já ia entrar no tema, mas fala isso aqui que é importantíssimo, bem lembrado. É que, então, temos no estado do Mato Grosso, na cidade de Cuiabá, o Márcio Cambaúba, da cidade. Querido irmão Márcio Carnaval. E mais nessa hora eu não Os lembro diletos, dos nomes. Eu tenho aqui no eu bolso. Eu não lembro dos nomes. Eles fogem. É ruim. Às vezes é bom não lembrar Zenito, como é que é o nome dele? Não, Genilton, tá vendo? Genilton, a gente puxa do bolso aqui. E a tá família aqui. do Márcio. Nossa, é gente muito... não dá para usar o adjetivo valor, porque né, no caso não se aplica, né? Gente sensacional. E eles divulgam muito o Vida Inteligente em tudo. Nossa, isso é bacana, né? É louvável. E então eles conseguiram, junto à Assembleia Legislativa do Mato Grosso, né? Sim. Firmar uma parceria. O Grego já reconheceu, já mandou, como chama, procuração. Já dei procuração. Então, a TV da Assembleia Legislativa do Mato Grosso vai passar, acho que também em rede aberta, né? Assim. Ela vai passar na TV Assembleia Legislativa, o Vida Inteligente na TV Assembleia Legislativa do Mato Grosso, e também num canal aberto que eu não sei qual é. Então, Sim. Vida Inteligente vai ser transmitido em canal aberto lá no Mato Grosso. Todos os dias. Todos os dias, porque nós temos 150 programas, com o de hoje 151. Então, eles vão reprisar inúmeras vezes também. Então, nós mandamos todos os programas para lá, né, Grego? Eu mandei todos os DVDs já. E aí eles vão selecionar, colocar na ordem que melhor nos aprover, e aí vão passar todos os dias em canal aberto e na TV Assembleia Legislativa. Isso é uma notícia boa, porque daí a gente reparte essas conversas, né? É tudo tão divertido que daí é bom repartir com os outros, né? Não tenha dúvida. Era essa notícia que daí você pensei que você tinha esquecido. Daí não esqueci, não. Deixei você é o pai da criança, eu então não sou convidado. Então tá, depois de todas essas coisas que se apresentaram para a gente falar, na semana retrasada aqui nós iniciamos um tema que está dando muito o que falar, porque a maioria das pessoas ainda está muito confusa com uma série de perguntas. E por falar em perguntas, deixa eu entrar aqui e aproveitar, e não se preocupem com o tempo, se precisar fazer mais 10 programas sobre o astral. Sim, então vamos ficar tranquilos aí atrás da câmera. Muitas pessoas escrevem para mim perguntando as coisas. Eu sou o entrevistador, eu não sei responder as perguntas que vocês me formulam. E o que eu faço então? Escrevem para mim e eu fico rebatendo para o Jorge. E eu fico enchendo a caixa postal do Jorge, né, com essas perguntas. Então, o Jorge se coloca à disposição, sempre se colocou à disposição. Vocês podem, como eu digo lá, escrevam diretamente para o Jorge aquelas perguntas que são de ordem que eu não posso responder. Eu procuro ser simpático, ser gentil e responder dizendo, eu estou encaminhando. Na verdade, você sabe, você não responde por educação, porque a pergunta vem para... Certas falam no meu nome, mas tudo que é perguntado ali, você tem condição de responder. Tem não. Tanto é que você está fazendo o Vida Inteligente Interativo todos os dias ao que me consta, não estou lá do teu lado, né? Não, então, dos 58 você participou de 14. Então. Mas é outra conversa. É outra conversa lá. Tá bom. Entendeu? É só... bom, então é isso. Eu agradeço quando você manda e-mail, porque às vezes, assim, são umas perguntas... Eu sinto porque as pessoas têm o anseio de ter resposta, né? E pergunta, assim, de alta estirpe, dá gosto de ver a formulação da pergunta, porque é pergunta que germinou em solo fértil, sabe? Com você certeza. vê que é uma coisa procedente, então é muito bom, né? Então eu tenho que agradecer quando você manda pergunta. Só que às vezes demora para responder, mas isso aí faz parte. Porque é muita gente, muita pergunta muitas mesmo. Pessoas, aquelas que são endereçadas para mim e eu rebato para o Jorge, e aquelas que ele recebe também sozinho, né? No Facebook dele, no e-mail dele, é muita coisa. Isso tem trabalho no meio. Bom, e muita gente me falou também que ficou com muita dúvida sobre o tema. É complexo. Nós estamos mexendo em um nó até então não tinha sido tocado e não dessa maneira que a gente está tentando fazer, não é? Tanto é que surgiram algumas perguntas que
tem a ver, de uma certa forma, com sim. coisa, mas também aí a gente não pode abrir o leque tanto assim, porque sairíamos do foco, digamos assim, né? Tudo vem no seu devido tempo. E na primeira parte, nós falamos sobre a coisa suave. E hoje eu acho que nós vamos entrar nos outros níveis do astral. O Jorge sabe bem onde ele parou. Sim. Então vamos dar sequência ao Sei. tema astral, é o nosso tema de hoje. Uhum. Dando continuidade ao programa de 15 dias atrás. Uhum. Muito certo. E perguntaram já, deu muito certo aqui, que se no sonho, que nós falamos de sonhos no desdobramento ali no astral, se no sonho a pessoa pode morrer, me perguntaram hoje. Pode morrer, mas não vai ter repercussão hiperfísica, ela não morre fisicamente. Não ela em morre, função do sonho, ela experiencia, né? Porque é comum você experienciar a morte no sonho, e você experiencia baseado nos teus medos da morte, não da morte real, porque o que a gente está tentando fazer aqui, nessa conversa que a gente teve na outra vez, no outro dia, hoje, e conforme você falou assim, até agradeço se for necessário um outro dia, é desmistificar, resolver um grande nó, né, onde é que se senta assim, as dificuldades humanas, que é exatamente o medo da morte, né, que é o desconhecimento do que é o mundo astral. Então, o fato de você morrer em um sonho, não, a morte que você tenha no sonho, que você sonhou que morreu, é uma derivada de medo da ambiência que você mesmo criou, porque a gente o perigo de você morrer no sonho. Não no sonho, não é sonhando. Se você está sonhando, toma um medo no sonho e morre. Não, aí acontece assim, você vai fazer uma viagem astral consciente e aí então você passa de determinadas situações, aí é diferente. Aí você tem um choque no sistema endócrino, no vital e tal. Também tem a questão das correntes elétricas. Perfeitamente. Aí sim. Mas você está sonhando que não, até porque o organismo ele se previne, né? Quando você vai dormir e você começa a ter sonho muito agitado. A gente acorda, né? O organismo você está consciente sedado, você quer fugir, mas não pode, as coisas está. Aí quando você acorda, então leva um tempo até o organismo liberar as substâncias que impedem que você se jogue da cama, essas coisas, se saia correndo de noite. Então tem isso. Coisas, né? Aproveitei porque foi uma das últimas perguntas. O que acontece é assim, grego. Dependendo da consciência que você tenha daí no sonho, dependendo porque o sonho, a gente falou no outro dia, a diferença entre o sonho e a morte é só que daí do sonho você acorda no mesmo corpo, e a morte você vai acordar em um corpo diferente, né? A questão de tempo dela é muito relativa, porque o tempo ele se compacta, né, em direção à instantaneidade do visível para o invisível, né? A gente já vai conversar sobre isso. Então, o que vai acontecer no sonho, dependendo da densidade, pode ter uma repercussão hiperfísica, né, de você acordar com dores do sonho, né, e aí não é impressão, você acordou com dor mesmo, dependendo do que você tenha passado, do que você tenha, assim, de quantidade do teu trabalho no sonho. Boa questão que você está falando, e eu acho que a pergunta vem, né? Por que muitas vezes no desdobramento, na viagem astral, vamos dizer, que nós estamos falando de astral, e do sonho, por que somatiza no físico se eu estou saindo em outro corpo? Por que reverbera no meu físico? Assim, cansaço, dores de corpo, alguma coisa assim. Por quê? Você acabou de dizer, inclusive. Sim, mas a viagem astral é diferente do que acontece no sonho, né? Sim. Até porque quando você vai no astral, você vai para regiões... Mas dá efeito físico depois. Dependendo, assim, dá efeito porque geralmente na viagem astral, isso que as pessoas normalmente fazem, você vai transitar, tipo assim, nas 3 camadas mais densas do último subplano, do último e penúltimo do mundo astral. Então você pega ali só tranqueira. Sim. É como você querer correr em uma via congestionada, né? Só pega coisa ruim. Como é que é. E aí vale o nome tângero, não me toque. O que você for enroscando por ali, volta enroscado. Voltou enroscado, né, daí do astral, repercussão no vital no chakra direto no sistema endócrino, e você tem... então agora vamos além aqui, peraí. Quer dizer que eu trago tranqueira quando eu vou para lá? Óbvio. Que nem eu já disse aqui, vou mexer, porque o exemplo meu, aqueles lugares ruins que eu vou de vez em quando, que eu já te falei. Mas assim, tem a diferença entre sonhar e fazer a viagem astral. Não, estou falando disso. E quando você está sonhando, você está protegido pelo próprio evento orgânico que você está. Então no sonho você está protegido. Não, porque daí no sonho, o que acontece no sonho, você resolve no sonho. Entende? Tá. Na viagem astral... Aí é diferente, aí você traz tranqueira. Porque assim, sempre um plano, ele tem por função unir e proteger um plano do outro, né? E quando você vai daí conscientemente por um método artificial para viajar no astral, seja um chá, um
uma química qualquer, né, ou uma técnica de respiração, qualquer coisa assim, e você vai por curiosidade, né, vai transitar em um lugar que é aquilo que a gente falou no outro dia. Somente os loucos entram onde os anjos se recusam a entrar, que assim, nessa parte, nessa tranqueira de baixo aqui, ninguém vem, só desavisado. Aí o pessoal vai passear ali achando que ali é o Devachanti. Nós estamos falando mais ou menos de nível. Vamos dizer, eu li um livro hoje, me achei bonito, tem uma técnica lá de eu respirar fundo, ficar numa certa posição para sair em viagem astral. Que plano que eu vou sair? Se eu conseguir desdobrar, eu vou para onde? Eu vou para esses 3 baixos aí? Ou pode ser que eu vá para um superior? Não é vai. Uma pergunta pertinente. Não, porque é o seguinte, Grego. O astral, primeiro que assim, você não vai, na verdade você já está, né? Porque a gente está no plano astral agora, dormindo, está o tempo inteiro, todo mundo sabe, a gente não tem que ir. Nós somos o corpo físico e todos os demais no conjunto de 7, né? Mas por que tem então aquela imagem de sair do corpo? Se nós somos tudo isso, por que tem aquela imagem de sair? Não, mas isso é só... figurativa? É simbólico, claro. Simbólico? Claro que é. Lógico. Então o que a turma vê que você falou outro dia ali? Eu sou chato, né? O que a turma vê quando você falou, ele sai e vê, olha lá, estou aqui no teto, estou vendo o meu corpo lá embaixo, o que é isso aí? Essa é uma das características do astral mais baixo, que ele tem um símile do mundo material, né? E ele é plástico. Você falou do símile, você vê aquilo que você deseja ver, entende? Porque não tem como assim, daí eu vou sair e vou através do cordão me projetar no plano astral, aí como se o plano astral estivesse em algum lugar, daí eu saio fisicamente do meu corpo físico e vou me deslocar. É só fantasia. Então você não sai de lugar nenhum, você está em todos os lugares. Sim, só que daí você vai projetar a consciência nesse plano e vai transitar no mundo que você desconhece. Então, eu recomendo, não vá. Se quiser ir, prudência. Não, né? Lembra bem, o cara que quer sair, ele vai sair por um desses 3. Ele vai pegar as coisas baixas ali. Sem dúvida, sem dúvida. E sabe por quê? Porque assim... isso é uma coisa muito interessante. Mais à frente devo falar mais em detalhes, mas assim, a diferença chegou com as pessoas ali. Será que chegaram? Manda entrar. A diferença entre a voz e a cor, entre o visível e o invisível, é só a frequência, é o tamanho, o comprimento de onda e a frequência da onda, é o hertz, né? Tanto é que assim, tem um comprimento chamado comprimento de Planck, que é 1,6 vezes 10 na menos 35, quando as leis da física não funcionam. Então, quando a coisa ela flui muito rapidamente, aí a própria análise física ela tem contenção, ela não funciona mais, não vale nenhuma lei da física nesse mundo, né? E a diferença então entre o mundo invisível e visível, entre o astral, vital físico, o mental abstrato, o mental concreto, a diferença entre esses mundos é só a frequência vibracional onde isso ocorre, mas um está imerso no outro. Okay. Então, se eu tenho em mim determinado comprimento de onda, determinada frequência, né, o consciente e inconsciente, o topo, o teto, o limite onde eu vou conseguir me projetar é aquilo que há em mim. Se em mim tem, assim, não, eu quero aprender a viagem astral porque eu quero ficar invisível e eu quero ir lá, né, entrar naquele lugar para ver alguma coisa, eu quero, assim, aquela coisa de mais denso que existe, que é o meu desejo, que é a utilidade que eu vou dar para aquilo. É ali que eu vou. Uma vez, deixa eu te perguntar, uma vez quando eu estava fechando onde era a SOSEC, Sociedade de Estudos Extraterrestres, uma mulher me parou. O que era aqui? Eu expliquei, a Sociedade de Estudos Extraterrestres, era bonitinho e tal. A espiritualidade e tal. E ela conversando comigo, uma senhora inteligente, uma senhora que bem da cabeça, não sei o quê. Ela falou, eu me desdobro, eu saio todas as noites do corpo e viajei esse mundo inteiro. Conheço todos os lugares do mundo. Conversei com N pessoas. Essa pessoa estava mentindo quando me disse isso? Não. Quer dizer, eu não sei se eu estava mentindo ou não, mas é provável, é possível. Não tem nada demais nisso. Então, para onde ela foi? Você falou que existe a plástica, existe o símile. Ela foi para esses lugares ou não foi? Mas a diferença é assim, Grego, veja bem. A diferença entre ela teria de te contar, né, e você não contar para ninguém é porque você não lembra, mas todos nós, obrigatoriamente, quando a gente dorme, a gente está em atividade no astral. Sim.
todos os dias, não tem como não ir. A diferença é que daí talvez para ela, por ela desejar tanto aquilo, ela tenha aquilo que a gente lembra como sonho. Facilidade, sei lá. Assim, o impacto daquilo no sistema cerebroespinhal dela é mais intenso. Ou, assim, assim, quando foi criado, a gente conversou outro dia aqui, sempre se fala sobre a fraternidade do Yucatán, que deu origem ao que se conceituou hoje como o espiritismo animismo, né? E isso foi criado então como forma de tirar a humanidade aquela total materialismo onde é que estava, né? E porque daí mesmo os que estavam passando pelo processo do que seria o Renascimento, ainda assim os acadêmicos, os estudiosos da época, também estavam voltados só para a questão do materialismo. Então, o que acontece? Cada uma raça, ela tem um ponto focal, né? um nó, que dá algumas diretivas para essa raça que está acontecendo, né? E a quarta raça Atlante, como boa parte da população atual ainda é derivada direta da quarta raça, então a fraternidade do Yucatán, ela é o que representa os esforços, os impulsos dessa quarta raça no momento em que está acontecendo a quinta também. Aí nesse momento essa fraternidade ela vai e cria esse movimento anímico, não é? E como é que ela faz? Artificialmente. Isso antes do Rivail? Antes? Muito antes? O Rivail fez a compilação do que já existia. Tá. Né? Isso todo mundo sabe. O Rivail foi 1800 e pouco, né? Ele fez a compilação do que já existia. Já existia. Tanto é por assim, porque se fala assim... E essa fraternidade existe desde quando? Desde o início um pouquinho antes da Atlântida, tem 1 milhão Caramba, e pouco o que é isso, pô? Uhum. Puxa. Então assim... Mas espera aí. Bom, agora... Atlântida, super elevado, tudo, alquimistas, um povo... Como é que podia conviver com animismo, vamos dizer? Não, mas olha só... Uma sociedade naquele tempo desse tipo. Essa tônica da raça era dada pela fraternidade, né? Participando. Agora, a necessidade da criação do animismo foi por conta de daí o momento evolucional, daí agora, alguns milhares de anos atrás, está no materialismo total. Então vamos tentar mostrar para a humanidade atual que o invisível existe. E aí por isso foi criado o animismo. Então a fraternidade Yucatán, ela tinha um ainda objetivo... está ativa. Eu falei para você quando foi criada, porque ela foi criada, existia... Qual era o objetivo dela, então? Para conviver com a Atlântida? Eu quero saber por que ela convivia. Onde é que está a ligação? Porque dá a tônica da quarta raça. Era a tônica? Tá. Um grupo de adeptos da tônica da quarta raça, né? Assim como tem da quinta, só que como boa parte da população ainda pertence à quarta raça, então ainda está ativa. O que ela faz? Então os adeptos criam artificialmente uma maneira de fazer com que as pessoas começassem a crer no invisível, que é o animismo, né, de início. Só que daí a pessoa que se submeter àquela atividade para mostrar que existia coisa anímica, ele tinha que ter determinadas tônicas, né, biológicas, fisiológicas, que permitissem interagir com aquilo que foi criado no astral para se aparentar como se fosse Vou falar algumas coisas, tá? Claro. Para parecer que fosse uma pessoa, um ser se manifestando através daquele. Então, aquele que servia de objeto, de veículo, ele tinha uma tônica. Tanto é que assim, os primeiros que se propuseram a essa atividade, a atividade anímica, né? E aí hoje é muito comum, então, nas mídias sociais, porque o xamã, porque o cacique, porque o índio, não sei o que e tal, é que, de início, todos os que foram utilizados pela fraternidade do Yucatán para fazer esse contato com o invisível e provar que o invisível existia, a função era só essa, provar que o invisível existia, foram descendentes dos remanescentes da quarta raça, índios, americanos. Por isso que eles têm toda essa facilidade ainda hoje. Sim, né? Tem ainda hoje, só que daí estão professando uma coisa que não tem mais nada a ver com o atual momento evolucional, entende? Isso aí é hereditário, né? Não, por tradição, isso então, né? Aí então você traz uma tônica da raça em si que te permite ter um maior contato com o que vem de imediato acima do visível. Né? É interessante, mas eles ainda guardam certas coisas que nós, por exemplo, a medicina deles é fabulosa até hoje. É a medicina da Terra, né? E a gente vai lá. Mas não é, porque a medicina dos elementais... Exato, tem algumas coisas que não são muito úteis mas ainda. eu acho que daí você falou assim, a diferença, e aí se aplica o que você falou agora, mas como é que daí então os Atlantes, com alta tecnologia, e tal... Com tudo? Qualquer Atlante que tenha existido, grego,
tá? Excetuando aí as castas sacerdotais que dominavam o conhecimento oculto, né? E a própria hierarquia que regia a Atlântida, qualquer Atlântida que tenha existido, do ponto de vista evolucional, ele é inferior a qualquer pessoa que exista hoje. Por quê? Porque nós somos a quinta raça. Entende? Então, por maior que seja a técnica, por maior que seja a especialização no processo de descida, ela se curva ante o processo de subida, porque o que interessa nesse processo todo é a aquisição de consciência, que é o que a gente tem feito agora. Ok. Tá? Então, por isso que uma outra pessoa pode ter maior ou menor recordação do que acontece no sonho, dependendo da tônica existencial que daí vai dar essa característica. Já que a tônica é astral, sonho, tudo que nós estamos falando, as pessoas me perguntam muito, e já vão poupar muito e-mail também, né? A gente respondendo aqui, que é exatamente como se recordar do sonho. Qual é a técnica? Você parece que passou para alguém lá que era alguma coisa tipo... Compartilhou comigo, é para anotar. Não, mas acordou, anota de imediato. Não é uma técnica para se recordar, isso o professor recomendava. Como é que é isso? Você deixar do lado da tua cama uma caderneta e acordou, né, aí imediatamente você anote todos mesmo não tendo nexo, aparentemente não tendo nexo, vai anotando. Não, sempre tem nexo, só que é um nexo astral, não é um nexo físico. Então a mente concreta, como ela não compreende, a primeira coisa que ela faz é encapsular dentro daquilo que você entende e aí julgar, nossa, que sonho mais louco, nossa, que sonho mais doido. É assim mesmo, que todo mundo fala. Mas é por causa disso, porque a realidade no astral, ela não consegue ser encapsulada pela mente concreta para se tornar inteligível. Como ela não é encapsulada para se tornar inteligível, ela é descartada enquanto memória. E quanto mais você tenta lembrar do sonho, mais rápido ele foge. Então você anota o sonho do dia, mas não tente traduzir. E não necessariamente é aquilo, né? Porque o sonho é simbolismo também, não é isso? O sonho sempre vai ser aquele resíduo que foi a coisa mais densa que aconteceu durante a noite, e então isso fica impresso, né, no teu sistema cérebro-espinhal, você traduz com a memória. Anota, não se importa em traduzir. Com o tempo, vai ver que são pedaços de mosaico. Aí começa a casar, até porque o sonho começa ele tem a ter coerência, começa a ter nexo. Coerência do astral, analisada pelo condicionamento concreto, sim. Porque o sonho obrigatoriamente se resolve no sonho. Sonho se resolve no sonho. Isso sem dúvida. E depois ninguém sonha o sonho de outro. Entende? Agora assim, mas eu sonhei então que eu era o ajudante do cara que assaltou o farol do Egito. Pode ser um resíduo meu, pode ser que eu tenha visto um filme e aquilo ficou impressionado, pode ser que eu tenha lido, pode ser que você me contou, pode ser até que daí eu corri o risco de eu conversar com alguém e você me diz quem que eu fui na vida anterior. Aí a pessoa vai dizer, você foi tal, e aí tem aquele grande possibilidade de causar um grande prejuízo, porque não corresponde, porque nenhuma vida passada pode ser lida no astral, porque a vida passada... Nenhuma vida passada pode ser lida no astral. Não, só quem pode ler a real vida anterior, ou as reais vidas anteriores, às quais você esteve ligado, não é que você tenha sido, porque sempre não é relação de um para um, né? É a leitura feita em corpo causal. Corpo causal é o que une Budi e Amanas, que assim, é entre o amor, sabedoria e a atividade. E só quem lê em corpo causal são os mestres. Sabe como? E mestre mesmo assim, ele tem parcimônia no falar, porque ele chega para você e fala assim, outro dia eu recebi um e-mail, eu contei para você, né? Eu recebi um e-mail de uma senhora, que daí foi fazer uma dessas coisas assim, de perguntar para alguém... Sobre vidas passadas? Uma regressão, e a pessoa falou, não, você foi mulher do teu pai, exatamente. A tua mãe foi Senhora. amante do não sei o que e tal. Aí desestruturou a vida da pessoa de tal maneira, um negócio assim. Eu te passei isso, né? E razão. quem fala, você me passou, né? Foi. Quem fala isso para alguém, né? Sequer tendo noção que está lendo aquilo, um outro fragmento no astral, assim, não vou dizer responsabilidade, mas um risco muito grande, porque daí quem está dizendo vai estar alterando drasticamente a vida de quem está ouvindo e está sujeito a levar aquilo como verdade, que aquelas alterações na vida daquela pessoa passam a ser ônus de quem falou. Eu falei para você, a vida é assim, é como se disparar uma bola em movimento, né? Uma bola de beisebol, né? Você jogou a bola, né? Aí ela vai com uma trajetória e tem uma energia acumulada. Você vai com o taco e bate ela na outra direção, toda a energia que ela
estava trazendo, ela vai ser deslocada, mas boa parte vem na mão de quem desviou. Sim, aquele choque. Isso é karma. Isso é puramente karma. Né? Então, ler vida passada, me desculpe quem acredita ou quem pratica, né? E que todos não sejam mestres, é meu desejo, mas só se lê no corpo causal. Não tem como, porque o que existe no astral... Não tem como? Eu não posso ler alguma coisa, eu não posso acessar meu corpo causal? Não, você pode, qualquer um pode. Então né? Eu posso ver suas outras vidas pelo meu corpo causal? Não, você lê no meu. Ah, leio no seu. Sim, porque é no meu que está registrado. A gente vai conversar hoje. Tá no seu corpo causal. Causal. É assim, é de físico, vital, astral, mente concreta, né? Aí mente concreta misturada com mente abstrata, entre a mente abstrata e Budi, aí tem, e o corpo causal, ele é de tal forma refinado, especializado, que quando o ser humano consegue desenvolver o corpo causal, aí a alma se torna imortal, daí nada disso que a gente tem conversado aqui sobre astral vale para essa pessoa. Ele é aquele que pode ir para qualquer lugar em corpo físico. Tem muita gente no nosso meio que desenvolveu, tá com isso eu não sei te dizer. Como que não sabe? Não sei te dizer. Eu quero saber se tem desenvolvido com o corpo causal, vamos dizer. Deve ter, com certeza. Olha, Grego, sim, para ter um corpo causal desenvolvido, você não está na garca porque não quer, você está aqui para trabalhar, porque o corpo causal quem tem é adepto. Adepto, já deu a resposta, adepto. Okay. E os mestres, né? Os lógico, mestres são aqueles... na verdade, eu retiro o plural, né? O mestre, né? Ok, então tá. Vamos dar sequência. Vamos então. Então falamos sobre a questão do sonho, então do que acontece no sonho são no próprio sonho pode ser uma decorrência do que você tenha visto ou ouvido, ou então alguém veio e contou para você, e se você ouviu, você fez imagem, aquilo é tão teu quanto alguém quem te contou, e aquilo vai ter que ser traduzido e resolvido aí no sonho de cada um. E você pode trazer isso ou não, dependendo da influência, e depende do que você vai fazer no sonho. E por que a gente está falando do sonho? Porque é astral. Astral, claro, senão... E aí é mundo astral. E a gente falou outro dia, é importante repetir, que não existe o mundo astral. Eu não saio daqui para ir para o astral. Eu estou no astral. O que muda do físico para o vital, do vital para o astral, etc., é só a frequência vibracional. Então, eu falei agora um pouquinho, a diferença da voz para a cor, né, é só a frequência. Então, assim, a voz, você vai, sei lá, até 1.200, sei lá, 2.000 Hz, né? As cores, você mede em terahertz, né? A onda de FM e o rádio normal, AM, então você vai até 1.1 gigahertz, né? Veja que isso tem quilo, mega, giga, tera, peta e esqueci os outros, não sei o que é. Mas sim, se a gente pegar, e aí vem uma coisa muito interessante, que assim, o porquê que a energia nuclear ela é prejudicial para o visível e para o invisível? Porque a frequência do raio gama, né, ele vai a 10 a 19 de Hertz. Né? E aí então ele prejudica o visível e o invisível. Por isso que quando o pessoal com a experiência nuclear incomoda em cima, no meio e embaixo, o pessoal da garta vem para ver o que está acontecendo. O que você está falando aqui, já que eu trabalho com fractais, né, tem tudo a ver, porque cada nota musical tem uma cor, tem uma frequência. Uma frequência, exatamente. Essas frequências todas têm. Não, tudo. Então assim, você veja que daí, assim, a diferença do visível para o invisível, da voz para a cor, da voz para a energia nuclear e por decorrência da matéria do físico para a matéria que compõe o astral, é só frequência vibracional, mais nada. A única coisa que modifica, isso aí. E aí se as pessoas forem, que o que a gente conversa aqui é só assim, são indícios para que cada um percorra seu caminho, né? Que a gente não quer instruir nem iniciar ninguém, né? Não é a nossa função, isso quem faz é o mestre, tem que ir para uma escola de iniciação. Mas se a pessoa for pesquisar essa questão do comprimento de onda e da frequência, né? Dá para ter uma visão muito clara de qual é que é a densidade e onde está o astral, onde está a Budi, onde está a Atman, o que é o universo. Simples, assim, simplicíssimo. E ajuda assim, a tirar um monte de véu, dá para compreender e dá para melhorar um monte aí a visão para você cumprir o teu papel, que é aprender a ver o invisível agora, para quando você for vivendo o invisível, para você ele já seja rotina. Tá? Voltemos um pouquinho para a gente entrar no astral. Eu resolvi então começar a fazer os testezinhos. Me desdobrei. É aquele negócio de novo.
Isso aqui, porque alguém pode se entusiasmar e querer começar a conhecer o outro lado, ter as suas próprias experiências no astral. Vou sair para uma das 3 primeiras faixas. Nós temos muita coisa para falar ainda. Tem N faixas segundo o Jorge falou, né? Que eu não sei de nada. A gente classifica Astral, o mundo astral em 7 planos, cada um com 7 em 49, 7 só para efeito então já, de facilitar, mas está longe disso, imagina. porque são frequências, Tá. né, não tem? E não é um bolo de camadas, sabe? E você acessa de acordo com a sua capacidade de acessar. Né? E quer ver uma coisa, só fazendo um parênteses que você está falando, que é assim, em que lugar que eu estou hoje fisicamente, estou conversando com você. Em que lugar que está meu corpo vital? Ele está aqui com uma frequência vibracional diferente, seria o equivalente a como se fosse na informática, de giga para tera, de mega para giga, de quilo, de kbyte para... Sempre uma escala acima, né? Então está uma escala acima vivificando esse conjunto, esse conglomerado de inteligência mineral, vegetal, animal, hominal, que deu o astral... cria uma força para manter no conceito de vida, né? Então aqui está o vital. E onde que está o meu corpo astral agora, nesse minuto? Né? Então eu tenho o meu ovo áurico, né? Que é a porção do astral que me compete. Só que é o seguinte, o que eu tenho no meu astral? Eu tenho conhecimento sobre o que é a cor preta, sobre a TV, eu conheço essas pessoas, eu conheço você, eu conheço, sei lá, eu sou alfabetizado. O conhecimento que eu tenho, ele está em mim. Quer dizer, o mental e o astral estão em mim. Só que é o seguinte, está em mim um símile. Então, onde eu estou hoje, onde você está hoje do ponto de vista de astral? Você está em todos os lugares do mundo astral, que é um mundo, né, inteiro, que em você esteja. Então, se você conhece sobre a Agartha, você está aqui e está na Agartha. Você conhece em detalhes o que tem dentro daquele abertura à direita na face sul da pirâmide do Sol, porque dentro tem um templo. Onde você está agora? Você está aqui e lá, porque quando você quer, você reprisa o caminho e você está lá. Então, onde você está no astral? Você está em todos os os quais em você esteja. Tá, eu penso agora, isso aí eu estava falando no Vida Inteligente Interativo outro dia, que, por exemplo, eu já estive no Peru, já estive em um monte de lugares assim, de grande poder, digo. Então, toda vez que eu penso nesses lugares, eu estou nesses lugares. Eu consigo, eu tenho efeito físico, eu arrepio. Perfeitamente. O que é isso? O meu pensamento indo lá, isso aí é astral ou não? O que é isso? Esse meu pensamento, a minha ida lá, a minha conexão com aquele lugar, o que é? Astral, era feito de que forma? É astral e conhecimento, é tua alma. Então você foi nesse local, você adquiriu o conhecimento, você gravou as imagens e você conectou esse conhecimento, essas imagens, a emoção de ter estado lá. Isso é um ser vivo, isso é uma memória que você tem. Uma memória. Mas ao mesmo tempo é uma realidade, porque eu conectando onde eu estive, eu estou lá mesmo. Mas exatamente o que eu falei agora há pouco. Então, isso, exatamente. Você conhece aquilo. Quer dizer, aquilo está lá no Peru, mas também está em você. Quando você vai, né, e para os olhos e você roda a tua memória, do ponto de vista invisível, a diferença entre você estar fazendo isso e estar lá é nenhuma. Percebe? Então, isso de vou fazer uma viagem astral, consciente para o Egito. Só o seguinte, fecha os olhos e imagina, não precisa pegar esse arriscar. Eu não posso ir para o astral assim, do jeito que eu estou aqui agora. Não posso estar se eu estou no astral, eu preciso dormir, eu preciso me desligar para frequentar o astral. Como é que é isso? Não são as limitantes, é que geralmente a pessoa vai interpretar o invisível baseado nas limitantes do visível, né? Isso que é uma coisa muito sensacional, assim, depois do primeiro sonho, o primeiro sono da alma, né? Aí quando ela acorda, ela se despoja dos cascões astrais, que daí descem para a parte mais baixa, fica aqui assim. A alma, você falou, já largou o corpo, isso aí que você está falando. Sim, sim. Morto, você passou pelo processo que se chama com morte. Okay. Na verdade, quando a gente pensa que é a morte, é o lugar onde a gente encontra mais vida, né? Que é a vida no plano invisível, né? Ok. No plano da alma. E aí, então, quando você larga os cascões, você passa pelo primeiro sono, né? Aí você acorda, larga os resíduos. Aí você está numa forma, né? Você enquanto alma, né? Enquanto grego, porque o Eustáquio é a alma, né? Que fica nisso. Então, não tem nada que lembre que aquela alma é um ser humano, porque ela perde a forma. Entende? E aí o que é a alma? A alma é isso.
é tudo que você tem, as ansiedades, desejos, paixões, amor fraterno, conhecimento, esforço, tudo esse conglomerado de parte do universo que em você tem símbolos entrelaçados na tua existência, isso é o que é o astral. E com o conhecimento, isso é o que é a alma. E a gente tende a moldar o mundo invisível, o astral, baseado no que a gente vê, sente e com as limitações. Tipo assim, vou para o astral, né? Aí estou no sonho, eu vou na beirada do edifício e fico com medo de cair. O medo não é do astral, o medo é no plano físico. Então eu estou transpondo, estou levando as limitantes do físico, né, para servir como limitantes no astral, mas lá não existe nada disso. Perguntinha. Deu para entender mais ou menos? Deu, mas tem uma coisa que precisa para dar um entendimento amplo, é isso aqui. Você falou que a alma fica amorfa. Depois, vamos falar mais depois, na frente. Depois, tá. Depois, já estou avisando que vai ter outro programa. Tá. Sim, não, seria bom porque aí a gente fala assim, que negócio, mas eu morri e me encontrei com meus irmãos, é verdade? Sim, mas espera aí. Aí eu morri e fui num lugar Se tem o símile do outro lado, como é que eu fico amorfo? Não, mas é que o símile ele só existe quando você está no processo de exatamente largar o que você E aquela turma que fica enchendo a paciência por aí, na rua, em alguns lugares, pede ajuda e tal, são almas perfeitamente idênticas àquilo que elas eram. Sim, é o pessoal que está... Lembra que a gente conversou que só abandona a Terra quem deseja? Tá. Então, o amorfo que você está falando era um processo mais adiante, perto da sublimação, acredito. Não, porque assim... Eu saí desse corpo, e eu não vou ficar amorfo de imediato. Isso é o medo da personalidade. Não, mas é o que a gente sabe, é o que dizem, todo mundo... por isso que eu falei a literatura, todos os ensinamentos dizem isso, você fica a mesma coisa, eu só estou despojado do corpo, alguém vai me ver com essa cara física. Por isso que a gente conversou da outra vez, que esse assunto, né, assim, incompreendido no todo ou em partes, né, ele é libertador porque ele acaba com o que se conceitua como morte, né? E assim, há um período em que daí depois da morte você vai passar, a gente já vai falar, dependendo de como é que acontece o fenômeno da morte, né? Aí você vai demorar um tempo para dormir ou não, quando você vai dormir, daí você passa aquele processo de rememorar o que fez durante a vida inteira, vamos falar em detalhe já. Quando você acorda, aí aquele processo, né, de tratar os resíduos que ficaram da essência, isso é que fica no entorno, né? E que são os cascões, as coisas assim, né? E aí isso aí pode ser visível ou não. E aí dependendo, eu prefiro falar mais na frente, mas nós vamos falar... Tudo bem, mas como o assunto surgiu agora, já... Sim, aí dependendo de... Você acordou do primeiro sono, né? E aí está vinculado ainda que o primeiro sono, depois que se perde o corpo físico, daí você está no astral, ele vai fazer com que tudo que há em você se exteriorize, né? Sem limitação. Então, mesmo aquilo que você fingia que não era, você vai ver que é. Aquilo que você não sabia que você era, de bom, vai acontecer. Exatamente. E aí, se a pessoa, após esse primeiro momento, ela é tão densa que, ou ela deseja tanto algo que, ou ela ficou com tanta coisa para fazer que, ou então os que ficaram aqui tão esculhambados, não sei o que e tal, que, uma porção de que, né? Aí ela tem a opção de ficar ainda no mais denso, entende? Aí fica nesse entorno, o que é um atraso evolucional gigantesco. Agora, o natural seria, terminou o primeiro sono, e aí o primeiro sono vai demorar assim, que é uma coisa que é muito interessante, que é assim, Grego. E a gente está abordando a morte, porque a gente está falando sobre o astral, né? A morte, ela não torna ninguém nem melhor nem pior. Ela só tira as máscaras. Entende? Então, assim, se em mim eu tenho A, B e C, né, e mais o alfabeto inteiro, só que eu não sei, né, acabou as limitantes da vida física, eu vou me deparar com A até Z. E aí, Deus nos acuda, ou eu me acuda, né, porque isso vai ter que ser trabalhado, porque isso vai aflorar, né, e eu vou daí tratar com aquilo. E eu vou tratar com aquilo de que maneira? Com o que eu tenho em mim. Se em mim, então, eu tenho bom senso, eu tenho parcimônia, eu tenho calma, e eu erro pra caramba, aí depois, então, eu vou usar bom senso, parcimônia e calma para entender aquele erro. Só que você tem uma desvantagem quando você é alma, né? Está te faltando um corpo. Perfeitamente, você não gera mais nada novo. Exatamente. Assim, você é o que você é.
Então, você tem que fazer enquanto você está aqui. Então, você tem que pegar, adquirir conhecimento, entender o visível, invisível, quem é, da onde, para onde. Iniciação é a palavra. Conhecimento é a palavra. Sabedoria. Você falou um monte de coisa que era impossível para a alma, porque ela precisava de um corpo, questão de uma série de coisas. Eu achei muito coerente, claro. Perfeitamente. É óbvio, né? E a questão daí do você, voltando ao que você falou do símile. Né? O símile, quando você está no astral, é o símile astral, porque no astral você não tem mão, você não tem corpo, você não tem olhos, você não tem. Então você não pode ver no astral, entende? É a tua visão astral que vê o símile astral. Só que, por assim, quando você ouve alguma coisa, eu estou te falando assim, vou te falar, quer ver? Bom, vou te falar Machu Picchu. Você tem essa imagem, você sabe o que eu estou falando. Então a minha voz se transformou numa imagem para você, né? Aí agora eu falo para você assim, Vatan. Também eu sei o que é. E você tem uma imagem? Tem, as letras, os caracteres, tudo. Tá, agora eu falo para você, sei lá, polenta. Também aquele troço lá que eu não como. Polenta é bom com arroz com lentilha. Então, tudo que eu falo para você vai se transformar em imagem. Sim, eu estou vendo. Tu falou, eu plasmei aqui. Perfeitamente. Então, a visão do astral é aquela visão, né, e a audição do astral, e o tato do astral, e a gustação e o olfato, é a visão das imagens geradas por... Compreendeu? Não tem como, você não tem o olfato, né, da forma como a gente concebe no astral. Por quê? Porque não tem o sistema olfativo. Exatamente, isso aí que eu achei interessante. Entende? Você não consegue, você não vai ouvir no astral. Por quê? Porque você não tem o sistema auditivo e mais. E não é só não ter o sistema, é que daí aqui no plano... É por isso que essas almas precisam de gente para poder se manifestar. Perfeitamente. Então. E esses que vêm precisam de gente são os que ficaram para trás. Entende? Evolucionalmente são os que não deveriam estar aqui, deveriam ter seguido. Entende? Mas a gente vai falar também em detalhes disso. Mais para lá, tem mais para frente. Acho que não vai dar para... Não, mas está muito bom. Mas você vê que daí, coisa tem que ser esclarecida aqui. O porquê que daí eu não consigo exercitar a visão, só que assim, não adianta eu fazer uma viagem astral, e aí eu vou na viagem astral e eu vou ver aquela pessoa, eu vou ver o que tem na pirâmide. Não, porque é o seguinte, a visão, ela precisa do sistema visual. Sim, precisa do físico aqui, de todos esses órgãos que tem aqui. Só que o olho, o nervo óptico, a parte do cérebro que controla a visão, ele é uma parte de um processo que está ligado ao tato luminífero, né? Que vai ser Tejas, que é quem vai formar as imagens. Só que é o seguinte, a densidade de ação do tato no astral já não é a mesma que no plano físico. O comprimento de onda da ação no astral já é diferente. A frequência da ação no astral já é diferente. Então é o seguinte, você vê no astral da mesma forma como eu estou vendo no astral agora, mas não fisicamente. Então, essa ilusão que se tem, que daí eu vou viajar em corpo físico, eu vou sair, eu vou andar, é uma projeção mental. É como é na morte. Na morte, você vai, depois de passar o primeiro sono, e você acorda, né, e você vai estar, né, no lugar que te é de direito, na tua frequência vibracional, na parte do mundo astral que te compete, e ali você vai ficar um tempo até que você passe para o segundo sono, e depois vai ter o impulso para daí vai nascer de novo. De todos esses, claro que você deve ter assistido, se assiste televisão, assistiu, não importa. Muitos filmes já foram feitos a respeito desse processo que a gente chama de morte, né? O mais famoso deles foi o Ghost, né? Que é muito bonito. Aquilo procede. É isso que eu ia te perguntar. Até onde, o que há de mais ou menos real e o que há de muito fantasioso naquele processo aquilo lá? Procede que assim... Que tem um momento que ele chega a fazer... Como alma, ele gera efeito físico. Naquilo por isso que isso que eu queria saber se é verdadeiro ou não. Naquilo é mais apelação. Agora, ele apareceu assim, que quando a pessoa passa por um processo de morte natural, né, quer dizer, ela vai adentrando, vai sendo do mundo físico e natural para o astral, para o mundo da alma, então vai desabilitando os sentidos físicos e habilitando os sentidos hiperfísicos, né? E aí, se é uma morte assim,
como é que é assim, de repente, como é que é o termo? Repentina. Repentina, assim, ou um violento, um acidente, as coisas assim. Então, e por isso o grande malefício que a mídia faz quando ela pega um evento em que morreram muitas pessoas em um acidente e ela vai e compartilha, joga todo mundo na parte mais densa, mais grotesca do astral, assim, uma coisa assim, olha, o cara que concebe a pauta desses noticiários, assim, ele vai ter muito tempo para pensar, depois que perdeu o corpo físico, porque, olha, não é fácil. Bom, pausa. Então, a pessoa, ela passa por isso, né? E se não tinha conhecimento, se passou por esse processo abrupto, o ruído dos que ficaram, assim, a dor descontrolada dos que ficaram, por isso, assim, quando alguém passa pelo processo que se chama de morte, o maior sinal de respeito e a retribuição do amor que os vivos receberam daquele que já não está mais vivo é ficar quieto, em paz, respeitar quem está passando por um processo de largar isso aqui e nascer para a sequência da vida. Por isso que tem a questão lá do descanso em paz. Então, se daí é um processo em que fica todo mundo se lastimando, aquela coisa caótica, não sei o que tal, e aí quem acabou de morrer acho que não fez o que tinha que fazer, não sei o que tal, e está muito preso à questão de, pô, acabei de comprar um carro novo, não vou usar, essa coisa assim, fica no entorno até que compreenda o que está acontecendo e veja que já não é mais mundo físico, e aí então calmamente, tranquilamente, passa por uma diminuição de temperatura e aí vai entrar no que se conceitua como o primeiro Existe sono. sofrimento no astral? Sofrimento... Vou exemplificar. A pessoa morreu, está do lado de lá. A turma daqui fica choramingando, tal, como você acabou de exemplificar. Quem está do lado de lá, como é que se sente? Não, é assim, quando a pessoa passa pelo processo que se chama de morte, né, tranquilamente, e aí entra no primeiro sono do astral, que é aquele sono onde daí vai, primeiro, na entrada do sono do astral no primeiro, vai ter aquela passagem de tudo que fez na vida, aquilo é real, aquilo existe. Um filme que passa. Tudo, e só que aquilo é assim, né? Então é a vida inteira em um átomo, assim, um ponto no universo, retrato, né? É um ponto no universo que passa inteiro. E aquele passar inteiro é acordar todo o oculto que era a tua vida, né? E aí você vai para um período de sono, primeiro sono, que é entender e julgar, se auto-julgar o que foi feito, não é? Para tentar se desprender das coisas mais densas que caem como cascões no astral mais baixo, né? Que é onde se faz as viagens. Só que se a confusão aqui ficou de tal maneira, né? Do sentimento de perda, aquela coisa assim, né? E a pessoa ainda também está tão densa que não conseguiu se vincular totalmente, o ruído daqui atrapalha o sono de lá. Não, mas e aí? É que nem você acabou de dizer, eu passei por lá de lá, mas aí era o meu carro, minha casa, minha família, minha mulher, meus filhos, como é que... Você volta, você fica... Você sofre do outro lado com essas coisas aí a questão do sofrimento não existe, porque o sofrimento é um conceito humano, né? E no astral estou enxergando o físico? Não, você está enxergando o símile, você enxerga, assim, vamos supor assim, não gosto do exemplo de gente, né, mas assim, morreu alguém, né, e aí eu tô assim me lastimando porque eu não consegui dar tchau, porque morreu, obrigado, porque não sei o que tal. As imagens que eu estou fazendo no astral, o mundo astral que eu estou criando as imagens, é o mesmo mundo astral onde aquela criatura está existindo agora, porque já existia antes. Tem que assim, nós existimos no mundo astral agora, e vamos continuar existindo depois. Mas e ela que está do lado de lá? Eu quero saber como é que ela enxerga o lado de cá. Então, ela enxerga da mesma forma como enxerga quando está fazendo Ela fica triste do lado de lá? Fica lamentando o que deixou aqui, essas coisas? Como é que é? Não existe a lamentação, existe o impulso de realizar. Então, eu quero aquilo, eu desejo aquilo, eu preciso daquilo. Mesmo estando do lado de lá? Perfeitamente. Por isso que se diz assim, você deve ter em você só aquilo que você possa levar na viagem. Né? Que assim, você fala de pouca bagagem, né? Não de pouca bagagem, mas aquilo de tão sutil que não te mantenha preso necessariamente. Pouca bagagem, assim, quer dizer, de coisas materiais. Porque assim, se você tem em você amor, fraternidade, harmonia, conhecimento, não sei o que, filosofia, tudo, isso você vai para os confins do universo manifestado e leva junto. E mais, vai se desenvolver. Agora, se você viveu em função de manter o carro, não sei o que, a bolsa, sapato tal, e briga, odeia muito, ama muito, desespero, paixão tal, isso é o seguinte, só se alimenta na face da terra. E aí são âncoras. Entende? E quanto mais você deixa complicado isso aqui, mais complexo é teu primeiro sono. Agora, vai acabar do mesmo jeito.
Não tem. É Tá. isso, olha, vocês estão vendo como é que o assunto é profundo, porque nós Não, já fizemos 2 programas sobre morte, já fizemos pós-mortem. Sim, mas já nunca falamos, com tantos abordamos. detalhes, A gente tem que cada vez e até cavar porque cada são- vez mais fundo para. Cada vez que cavar mais fundo para servir o rei do mundo. rei do mundo, Porque, exato, assim, nós somos isso. é que existem verdades, né, que elas precisam ser dadas em doses homeopáticas. Claro. Né? Da mesma forma como uma das funções do corpo vital é evitar que o ser humano, né, enlouqueça ao contemplar a parte mais densa do astral, onde só tem os restos de todos que deixaram as roupas e seguirem em frente. Entende? Então, nesse processo de passagem, você vai então ver o que aconteceu na tua vida inteira e entra num processo de sono. Esse processo de sono, onde você se depara com tudo que você é, mesmo que você faça de conta que não. E aí você vai compreender, julgar, né? E seria o equivalente ao... Você faz teu próprio julgamento. Perfeitamente. Perfeitamente. Não existe nenhum tribunal do lado de lá. Você não existe. Você vai se deparar com aquilo que você mesmo criou. Assim, daí, se você era ruim, você não vai ser nem mais ruim nem menos ruim. Se você era bom, você não vai ser nem mais bom nem menos bom. Entende? Se você desejava muito, você não vai desejar nem mais nem menos, mas todos aqueles desejos, por mais oculto que seja, por pior que tenha sido, por melhor que tenha sido, por mais assim, que maior que fosse o teu trabalho em função da humanidade, tudo isso vai estar ali à mesa, tua mesa. Você vai ter que trabalhar com aquilo. Por quanto tempo? Vai depender daí do estágio evolucional de cada alma. Quanto mais, vamos não falar em evoluído, mas quanto mais nova for a alma, que assim, quanto mais apegada às coisas do dia a dia, menos tempo ela vai ficar dormindo nesse primeiro sono. Por quê? Porque não tem o que fazer, porque nela não tem elementos para julgar aquilo, ela não tem discernimento para saber se aquilo é certo ou errado. Morreu, tinha a porção de tranqueira, né? Não tem condição de julgar se é certo, errado, bom ou mal, lei contra a lei, dharma, e tal. Vai fazer o quê? Vai ficar, sabe, de férias? Não existe. Ah, não deu certo? Não. Então, só potencializa assim, empacota, sobe, desce e vai resolver de novo. É karma. Você tem condição, tem parcimônia, conhecimento, análise, você se iniciou, você trabalhou e tal. Então, passou pelo processo superior do corpo físico. A vida continua. Entrou no sono. N centenas de anos. N milhares de anos. Ali é temporal, né? Perfeitamente, porque aqui é a medição de espaço e dimensão e no astral é tempo. Então, você fica ali e o tempo, na medida que ele vai do visível para o invisível, né, ele se compacta e ele acontece mais rapidamente, né? Até chegar do mundo denso, que parece que está parado, ao mundo da instantaneidade, onde tudo se move tão rápido que parece parado. E aqui tudo parece parado porque está parado. Então aí, empacotou no certo, desceu. Agora, você tem conhecimento, né? Regra geral, né? Porque tem gente que tem tanto conhecimento sobre isso que vai chegar no astral e escolhe o que quer fazer, sobe, desce, vai, sabe, muda de plano, faz qualquer coisa. Aí, você tem mais conhecimento. Vai ficar um tempo ali e aí, quando termina, aí você acorda do sono, como se acorda de manhã, sabe, uma coisa assim, muito agradável. É que as pessoas têm medo do invisível, é só por desconhecer, mas a vida no invisível, a sequência da nossa vida sem corpo físico, depois N outros, ela é agradável de uma maneira que não tem descrição no linguajar humano. Então você fez o que tinha que fazer no primeiro sono, né? Quer dizer, não tem mais o que sublimar, e você daí é o que você é, você restou, tudo aflorado, né? Aí então você acorda como você acorda assim, numa manhã de primavera, você acorda assim meio sonolento, né? Aí nesse momento então o que não pode ser sublimado, os cascões descem para ficar no entorno humano, cada um vai para o seu lugar. E aí se você tiver densidade em desacordo com aquele lugar onde você está, você vai tentar vir para perto da Terra novamente. Se não, aí nesse momento, aí a alma, né, ela vai começar o seu segundo estado, né, de evolução no seu lugar que ele é de origem. Que lugar de origem? O que tem em cada um de nós. Aí é o céu ou o inferno. Agora nós vamos deixar aquele gostinho de quero mais, porque eu só vou fazer uma pergunta, não é para responder. Tá. Não é para responder, porque nós não temos tempo. Que pode responder sucintamente, assim, para a gente conversar semana que vem. Uma palavra. Cada plano astral tem uma história, né? Tem uma vida, tem uma... São mundos separados, e inacessíveis. Podemos falar sobre eles. E vamos falar. Então, beleza. E é inacessível, porque assim,
ninguém Isso que eu queria que saber. pense só, né, em guerra vai conseguir compreender o que é o mundo astral, onde todo mundo só pensa em paz, porque são vibrações diferentes, da mesma forma que você não consegue pegar e fazer com que a vibração do vermelho, né, se misture com a vibração do FM, porque são mundos diferentes. Perfeito. Então vamos digerir isso tudo agora, senão vai dar nós conta. vamos tomar mais outro programa, mas acho que é muito pertinente, não tem problema. porque a gente vai dar... Não, com certeza. Agora comecei a gostar do tema, hein? Você já viu que eu falei que eu não gostava nem de conversar sobre isso. Nós vamos dar elementos assim para que Agora as pessoas entendam o conceito da morte, diferente de tudo que já foi escrito, que a gente vê assim por aí, pelo menos o que a gente vai tentar fazer. É isso que nós vamos fazer. Para que daí cada um compreenda, e aí usando a frase de Mário Rosso de Luna, que a morte é a maior de todas as mentiras. E olha isso é só. uma verdade. É isso aí. Né? Para que a gente não tenha medo, porque um dos grandes males da humanidade é o medo da morte, na verdade é só medo desconhecido, e é baseado só na avidya, na ignorância, no desconhecimento. Então tá aí. Então, beleza. Agora vai todo mundo... Aquele nome que você falou da fraternidade, só isso aqui? Do Yucatán, Fraternidade do Yucatán. Vai no Google e dá uma olhadinha nisso. Não vai aí. Encontrar nada, mas é... Tenta. Não acredita em tudo que a gente fala, vai pesquisar, isso que é bacana. Então, mas é as bases do animismo. Bacana, é bom saber. Tem tudo a ver com essa questão dos xamãs, essas coisas todas assim, que isso aí não tem nada a ver com o momento evolucional que a gente está... Isso aí. Às vezes pode ficar magoado, dependendo de uma outra coisa que a gente conversa aqui, mas a crítica, quando desprovido dos seus elementos negativos, é o maior atributo do aperfeiçoamento humano. Você parece aquela propaganda que o cara fala do remédio. Já passou do tempo. Eu sei que passou, já estamos tomando... com o objetivo de ajudar é um ato de fraternidade. E o que a gente tem feito aqui, desde quando te conheci, é tentar ser o mais fraterno possível com todo mundo. É isso aí. Então tá bom. Jorge, obrigado. Obrigado a vocês. A vocês que nos visitaram aqui hoje, voltem sempre, tá? E para vocês, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço, fique em paz até sempre. Então eles vão reprisar inúmeras vezes também. Então nós mandamos todos os programas para lá, né, Grego? Você eu mandei todos os DVDs já. E aí eles vão selecionar, colocar na ordem que melhor nos aprover, e aí vão passar todos os dias em canal aberto e na TV Assembleia Legislativa. Isso é uma notícia boa, porque daí a gente reparte essas conversas, né? É tudo tão divertido que daí é bom repartir com os outros, né? Não tenha dúvida. Era essa notícia que deu. Você pensei que você tinha esquecido daí. Não esqueci, não. Deixei você. Você é o pai da criança, obrigado. então Eu não sou convidado. Então tá. Depois de todas essas coisas que se apresentaram para a gente falar, na semana retrasada aqui nós iniciamos um tema que está dando muito o que falar, porque a maioria das pessoas ainda está muito confusa, com uma série de perguntas. E por falar em perguntas, deixa eu entrar aqui e aproveitar, e não se preocupem com o tempo. Se precisar fazer mais 10 programas sobre o astral. Sim, então, vamos ficar tranquilos aí atrás da câmera. Muitas pessoas escrevem para mim perguntando as coisas. Eu sou o entrevistador, eu não sei responder as perguntas que vocês me formulam. E o que eu faço então? Escrevem para mim e eu fico rebatendo para o Jorge. E eu fico enchendo a caixa postal do Jorge, né, com essas perguntas. Então, o Jorge se coloca à disposição, sempre se colocou à disposição. Vocês podem, como eu digo lá, escrevam diretamente para o Jorge aquelas perguntas que são de ordem que eu não posso responder. Eu procuro ser simpático, ser gentil e responder dizendo, eu estou encaminhando. Na verdade, você sabe, você não responde por educação, porque a pergunta vem para... Certas falam no meu nome, mas
tudo que é perguntado ali, você tem condição de responder. Tem não. Tanto é que você está fazendo o Vida Inteligente Interativo todos os dias Todos os dias. ao que me consta, não estou lá do teu lado, né? Não, dos 58 você participou de 14. Então. Mas é outra conversa. É outra conversa lá. Tá bom. Entendeu? É só... E, bom, então é isso. Eu agradeço quando você manda e-mail, porque às vezes, assim, são umas perguntas... Eu A sinto maior porque parte as das pessoas perguntas- têm o anseio de ter resposta, né? Que Não, elas- e perguntas, sim, de alta estirpe, dá gosto de ver a formulação. Tu também, que sempre nos prestigia. Bom, duas coisas hoje que eu quero chamar a atenção. Primeiro, sábado agora, eu completo um motor novo, 6.2 o meu motor. Sábado, dia 11 de maio. Dia 12 de maio, alguém vai também transformar o motor, não sei a idade dele, mas é o meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, que também faz anos, completa aniversário no dia 12. Eustáquio 11, Jorge dia 12. E dia 13, um dileto, querido, amado irmão, que eu faço questão de mandar os parabéns aqui, porque esse vídeo vai chegar às mãos dele, e nós vamos confraternizar todos juntos, que é o senhor Jefferson Henrique de Souza. Falo de boca cheia porque é um irmão que eu amo e digo aqui publicamente. Então, parabéns, meu querido irmão, e que tenha saúde e prosperidade para continuar à frente dessa maravilhosa missão que você tem junto com os seus irmãos. E mais um monte de gente, né? E hoje, ao vir para cá, me veio a ideia de passar também uma coisa que talvez seja inédita ou não sei. O programa Vida Inteligente há 8 anos vem sendo mantido no ar sem nenhum tipo de publicidade, apesar dos apelos, dos avisos, dos pedidos que a gente tem feito, indiretamente, diretamente, tudo, e até hoje absolutamente ninguém se aventurou a contribuir para a manutenção do Vida Inteligente. Então, veio a ideia no caminho para cá de contribuir, porque dentro desses milhares de telespectadores que nós temos, não fora, no Brasil principalmente, milhares e milhares, deve ter comerciante, deve ter fabricante, deve ter industrial, deve ter gente que poderia nos ajudar. Mas como não ajuda, então eu farei o contrário. Estou fazendo isso aqui publicamente porque esse vídeo vai correr pelo Brasil inteiro, vai correr fora. Então eu quero ajudar estas empresas, esses empresários, esses comerciantes, esses amigos que não podem ajudar o Vida Inteligente. Então, quem quiser fazer publicidade... Da pergunta, porque é pergunta que germinou em solo fértil, sabe? Com você certeza. vê que é uma coisa procedente, então é muito bom, né? Então eu tenho que agradecer quando você manda a pergunta. Só que às vezes demora para responder, mas isso aí faz parte. Porque é muita gente, muita pergunta Muitas mesmo. pessoas, Aquelas que são endereçadas para mim e eu rebato para o Jorge, e aquelas que ele recebe também sozinho, né? No Facebook dele, no e-mail dele, é muita coisa. E isso tem trabalho no meio. Bom, e muita gente me falou também que ficou com muita dúvida sobre o tema. É complexo. Nós estamos mexendo em um nó até então não tinha sido tocado e não dessa maneira que a gente está tentando fazer, não é? Tanto é que surgiram algumas perguntas que têm a ver, de uma certa forma, com coisa, mas também aí a gente não pode abrir o leque tanto assim, porque sairíamos do foco, digamos assim, né? Tudo vem no seu devido tempo. E na primeira parte nós falamos sobre a coisa suave. E hoje eu acho que nós vamos entrar nos outros níveis do astral. O Jorge sabe bem onde ele parou. Sim. Então vamos dar sequência ao tema astral, é o nosso tema de hoje. Dando continuidade ao programa de 15 dias atrás. Muito certo. E perguntaram já, deu muito certo aqui, que se no sonho, que nós falamos de sonhos no desdobramento ali no astral, se no sonho a pessoa pode morrer, me perguntaram hoje. Pode morrer, mas não vai ter repercussão hiperfísica, ela não morre fisicamente. Não ela em função morre, do sonho, ela experiencia, porque é comum você experienciar a morte no sonho, e você experiencia baseado nos teus medos da morte, não da morte real, porque o que a gente está tentando fazer aqui, nessa conversa que a gente teve na outra vez, no outro dia, hoje, e conforme você falou assim, até agradeço se for necessário um outro dia,
desmistificar, a resolver um grande nó, né, onde é que se senta assim, as dificuldades humanas, que é exatamente o medo da morte, né, que é o desconhecimento do que é o mundo astral. Então, o fato de você morrer em um sonho, não, a morte que você tenha no sonho, que você sonhou que morreu, é uma derivada de medo da ambiência que você mesmo criou, porque a gente conversou. Não, o perigo de você morrer no sonho. Não no sonho, não é sonhando. Não, você está sonhando, toma um medo no sonho e morre. Não, aí acontece assim, você vai fazer uma viagem astral consciente e aí então se... Institucional, gratuita da sua empresa no programa Inteligente, Vida Inteligente, pode escrever para mim. Eu darei propaganda gratuita para ajudar a empresa, o comércio de você, investindo para quem sabe amanhã você possa melhorar e contribuir com Vida Inteligente, ok? Está aqui público que é gratuito. Não se preocupe que nós não vamos cobrar nada depois. Bem, há 15 dias atrás, nós começamos um tema muito polêmico. Não vai falar do quê? Mato Grosso, do Vida Inteligente no Mato Grosso? Não, eu vou deixar você falar. Vou deixar você falar, claro. Você é o pai da criança? Sim, senhor, não. O Jorge tem uma víscera para vocês aqui também. Eu falei bem baixinho para não aparecer, mas agora já... Agora já apareceu, já abriu a tela aqui. Desculpa, então, antes de eu vou passar, então... Vai lá, Jorge, fala o que você tem para falar, depois nós voltamos. Não, porque eu já ia entrar no tema, mas fala isso aqui que é importantíssimo, bem lembrado. É que... Então, temos no estado do Mato Grosso... Na cidade de Cuiabá, o Márcio Cambaúba, da cidade. Querido irmão Márcio Carnaval. E mais o... Nessa hora eu não lembro diletos, dos nomes. Eu tenho aqui no bolso. Eu não lembro dos nomes. Eles fogem. É ruim. Às vezes é bom não lembrar Zenito, como é que é o nome dele? Não, Genilton, tá vendo? A gente puxa do bolso aqui. E tá a aqui. Família do Márcio. Nossa, é gente muito... não dá para usar o adjetivo valor, porque né, no caso não se aplica, né? Gente sensacional. E eles divulgam muito o Vida Inteligente em tudo. Nossa, isso lugar, é bacana, né? É louvável. E então eles conseguiram, junto à Assembleia Legislativa do Mato Grosso, né? Sim. Firmar uma parceria, o Grego já reconheceu, já mandou, como chama, procuração. Procuração, já dei procuração. Então, a TV da Assembleia Legislativa do Mato Grosso vai passar, acho que também em rede aberta, né? Assim. Ela vai passar na TV Assembleia Legislativa, o Vida Inteligente na TV Assembleia Legislativa do Mato Grosso, e também num canal aberto que eu não sei qual é. Então, sim, Vida Inteligente vai ser transmitido em canal aberto lá no Mato Grosso. Todos os dias. Todos os dias, porque nós temos 150 programas, com o de hoje 150. Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas. Este é o programa Vida Inteligente. Queria mandar um grande abraço para o pessoal lá de Araruama, no Rio de Janeiro, né, sempre representados ali pela Marlene, pela Silvia, pela Isis, todo mundo. E o nosso pessoal de Niterói, o Alexandre lá de São Mateus, no Espírito Santo, enfim, a Jane lá da Suíça, e pelo Brasil e pelo mundo inteiro. E hoje nós temos aqui visita no Vida Inteligente. Tem gente que faz de tudo para aparecer aqui. Temos o nosso amigo, irmão Maurício, que saiu lá do Vale do Paraíba, pegou a motocicleta. São 700 mil e quantos quilômetros? 800 quilômetros. Nesse friozão, ele disse que chegava no pedágio
ele não tinha como pagar porque a mão dele estava dura, né? Apesar de estar com luva ali. E está aqui, e daqui dorme aqui em Florianópolis, está compartilhando com a gente, e amanhã segue de volta para o Vale do Paraíba. Então é assim, vida inteligente é assim. Sobrenome dele. Hã? Como é que é o sobrenome? Maurício Lessa. Lessa. Maurício Lessa, isso aí. Corajoso a beça, para combinar. Então, temos aqui também a Cláudia, a nossa professeur de francês, sei lá como é que se fala, o professor, como é que é o professor? Hã? Le maître, né? E está aqui sempre a nossa visita, o nosso querido irmão Alvin, né? Está em todas, né? Sempre conosco. E o Renato.